Olá, meus irmãos, graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém, queridos? Queremos glorificar a Deus com os amados por mais um dia que o Senhor nos fez. Portanto, regozijemos-nos e nos alegremos nele, por sua infinita misericórdia e graça, que se renove em nossas vidas todos os dias. Feliz por estar mais uma vez aqui com os queridos e queridas do Senhor, para podermos juntos realizar e refletir nas Sagradas Escrituras. Louvado seja Deus por esta oportunidade nesse momento. Amados irmãos e amigos, eu quero pensar com você nesse momento sobre o tema Deus é luz. E essa palavra está lá no texto da primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 5. Aí eu quero pedir para você manter a sua Bíblia aberta, que nós vamos meditar até o capítulo 2, versículo 2 da primeira carta de João. 1 João, capítulo 1, versículo 5, diz assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Louvado seja Deus por esta leitura, por esta palavra. E a minha oração é que você possa refletir nessa mensagem, dar lugar ao Espírito Santo de Deus, para que Ele possa aplicá-la em teu coração, na sua vida, na sua mente, em todos os momentos da sua vida. Amém? Pois bem, pensar na afirmação bíblica de que Deus é luz, é pensar na sua natureza e caráter. Porque ao refletir sobre a luz, nós devemos de antemão considerar sobre os aspectos naturais. Sabemos que a luz ilumina, ela também aquece, ela purifica e ela se alastra. A luz, ela denuncia trazendo a verdade ao que está em oculto. Ela traz elucidação e conhecimento, ou seja, ela resplandece em meio às trevas. Por isso João vai dizer que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Segundo as Escrituras Sagradas, Deus é luz. E esta luz que é Deus se manifestou reveladora na sua criação, na consciência pecadora de todos os homens, nas suas escrituras sagradas e se revelou nos últimos dias pelo seu Filho, Jesus, o Cristo. Em Hebreus 1, de 1 a 3, o texto diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o nosso mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. João, no seu evangelho, registra que Jesus é a verdadeira luz de Deus, a verdadeira luz que rompeu no mundo de pecados e trevas. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo, diz João no Evangelho, no capítulo 1, versículo 9. Portanto, quando pensamos na luz que emana da essência de Deus, devemos nos elucidar sobre o fato de que em Deus há perfeição moral e absoluta, ou seja, o caráter de Deus é absolutamente ilibado. Nele reside todo o conhecimento e, por isso, nada fica em obscuridade. Devemos nos elucidar também sobre o fato de que nele não há treva nenhuma, como afirma João nesse texto. Treva na Bíblia simboliza tudo o que é mal, o pecado, a iniquidade, por que não dizer a morte e o inferno. Segundo a Bíblia, todo aquele que está sem Deus, sem Cristo, está mergulhado em densas trevas. Pois o Evangelho de João nos relata que a luz de Deus, que é Jesus, se manifestou no mundo em trevas e foi incompreendida, rejeitada. E os homens amaram mais as trevas do que a luz. Isso está lá em João 3,19, que diz assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Portanto, o que João quer nos mostrar de modo introdutório nesta palavra é que, por ser luz, Deus não comunga com as trevas e nem com aquilo que a caracteriza, a saber, tudo aquilo que é mal, o pecado, a iniquidade, a morte e o inferno. E agora, diante desse contraste entre Deus, que é a luz, e as trevas que representam todo o pecado e iniquidade, elucidado nesta palavra, João chama a nossa atenção para algumas implicações práticas para as nossas vidas. O que implica, irmãos e amigos, para nós, a realidade de que Deus é luz e não há nele treva nenhuma? Há duas implicações, uma é negativa
e a outra é positiva. Eu quero compartilhar com você, vamos a elas. A implicação negativa, por exemplo, ela está registrada lá nos versos 6, 8 e 10. Olha o que diz o versículo 6, diz assim: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O versículo 8 diz: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Já o versículo 10 continua dizendo para nós: se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Ou seja, queridos, a implicação negativa nos afirma que, porque Deus é luz, a rejeição, a mentira e a falsidade não têm ligação alguma com Ele. Temos que aprender que Deus não se conforma com os caprichos humanos. Como diz o apóstolo Paulo, lá em Gálatas 6,7, ele diz assim: não, Deus não se deixa escarnecer. O Senhor não se corrompe. Ninguém ilude a Deus. Ninguém seduz o Senhor com palavras bonitas, por exemplo. O Senhor não olha para o que está exposto no estereótipo somente, mas busca o interior. Ele quer ver o que está no nosso coração. Aí veja o que o Senhor disse ao povo em Isaías 29:13. Olha o que o Senhor diz lá: pois que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Queridos, nós não podemos enganar a Deus. Ele traz à tona tudo o que está escondido. E o fato é que o caminho dúbio e o coração dobre estão diante de Deus. Por isso não adianta você dizer que para as pessoas que você é crente quando o teu caminho está fora da palavra do Senhor. Não adianta dizer que tem comunhão com Deus quando o teu coração está nos amigos ímpios e em seus comportamentos pecaminosos. Não adianta dizer que ama a Deus e não obedecer a palavra e andar em caminhos tortuosos, como o adultério, a fornicação, a bebedeira, o fumo e outras práticas que não condizem com a vida daquele que é luz e não há treva nenhuma nele. Não podemos ter a Deus em nossas vidas sem que antes admitamos que somos pecadores. Você pode enganar a si próprio dizendo que não tem pecado. Pode enganar a igreja, os seus amigos, os seus irmãos, mas a Deus não. Portanto, viva na verdade e abandone a mentira, pois o único fruto da falsidade é o distanciamento de Deus. Que diz em Marcos 8,36, Jesus vai dizer: pois que aproveitaria o homem ganhar tudo, o mundo todo e perder a sua alma? Você tem de fazer uma escolha: o mundo ou Deus, o pecado ou a santidade, você ou o Senhor. A implicação negativa nos expõe a esta verdade. Você não tem como ganhar os dois, o mundo e a Deus, porque em Deus não resiste treva nenhuma. E outra, se você bater o pé e continuar dizendo que não é pecador e não tem pecados, continuará vivendo em inimizade contra Deus, chamando-o de mentiroso. Cuidado, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus capítulo 10, versículo 31. Mas temos também a implicação positiva. E essa implicação positiva está registrada lá nos versículos 7 e 9. 1 João, capítulo 1, versículo 7 e 9. Versículo 7 que ele diz: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Portanto, queridos, a implicação positiva nos afirma que, se Deus é luz, a comunhão com Ele passa pelo caminho da santidade e da confissão. Queridos, precisamos entender que há uma necessidade importantíssima, a de que nós confessemos os nossos pecados a Deus. Homem algum pode entrar na presença do Senhor sem que antes se derrame aos pés de Jesus para lhe pedir perdão pelas ofensas cometidas contra Ele. Amados, carecemos de uma compreensão fundamental. Deus é luz, santidade e integridade absoluta. Jesus é a luz verdadeira. Ele é a perfeita revelação de Deus para o mundo.
Assim, é a Jesus que temos de ir com o objetivo de confessar os nossos pecados, para que através do seu sangue remidor, sejamos purificados dos nossos pecados. Portanto, se o desejo do teu coração é ter comunhão com Deus e com a sua igreja, você precisa de purificação. E para ser purificado, você carece de ser lavado pelo precioso sangue de Jesus. E para ser lavado pelo precioso sangue de Jesus, você deve crer que Jesus é o Filho de Deus que havia de vir. Deve também se arrepender e confessar a Ele os seus pecados. Eu quero te dizer que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo a este mundo, não para te condenar, mas para dar a você o seu perdão. O Senhor veio a este mundo para te pôr em liberdade e para purificar e salvar você. É impossível manter comunhão com Deus e a sua igreja e andar praticando pecado. Negar que o pecado está em nós, fazer que ele faz parte de nós, contestar o fato de que os nossos pecados nos separam de Deus e discordar de que o pecado que está em nós se manifesta nas nossas condutas é um grave erro. Meu amigo, confesse que você é um pecador. Confesse que você tem andado em pecado e admita que seus pecados revelam a sombria realidade de que você não tem comunhão com Deus. Veja o que o rei Davi disse lá no Salmo 32, versículo 5. Ele diz assim: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Concluindo esta palavra, nesta oportunidade, eu quero te lembrar, primeiro, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Portanto, a santidade e a integridade absolutas estão no caráter e natureza do Senhor. Em Deus não há dolo, não há engano, nem pecado ou iniquidade. O Senhor não apoia ou encobre mentiras e falsidades. O Senhor se afasta do mal, pois nele não vê contentamento. Eu quero te lembrar, em segundo lugar, que por causa da sua santidade, Deus não se associa com aqueles que andam em pecado. Consequentemente, aqueles que estão em pecado e não se arrependem estão longe de Deus. Aqueles que honram a Deus com os lábios, mas os corações estão cheios de iniquidade, não podem dizer que são do Senhor e de sua igreja. E aqueles que não admitem a sua natureza pecadora, está em guerra contra o Senhor, pois Deus não é mentiroso. Ele diz que todos são pecadores e que todos pecaram. Em terceiro lugar, eu preciso te lembrar de que a comunhão com Deus exige confissão. Não há remissão de pecado, não há perdão de Deus sem que haja confissão. Deus quer ver no teu coração o arrependimento dos teus pecados. Por conseguinte, Ele quer ouvir dos teus lábios a confissão, admitindo: sim, Senhor, é verdadeira afirmação do Senhor quando diz que eu sou um pecador. Há um contraste bem claro entre Deus e as trevas. Não há sociedade ou comunhão, como diz Paulo em 2 Coríntios 6,14, entre a justiça e a injustiça, e nem entre a luz e as trevas. Portanto, aquele que está em trevas não pode dizer que está na luz, e aquele que é pecador e diz que não, está se enganando. Há um grupo de pessoas, queridos, que está abandonando a sua doutrina e indo para o mundo. E elas estão dizendo que pertencem a Deus, mas não pertencem. Algumas dessas pessoas estão se aliando com os ímpios para massacrar a igreja, dizendo que somos falsos, desumanos, nos acusando de frios ou indiferentes. Eu quero te dizer que a igreja é feita por pecadores. Todos somos pecadores, diz a Bíblia. Não somos perfeitos, nem melhores do que ninguém. A diferença está em com quem nós estamos andando. A igreja é feita de pecadores que confessaram os seus pecados. A igreja é formada por pessoas que estão com os seus pés em Cristo. Se o caráter de Deus é santo, assim aqueles que amam a Deus buscam andar, mesmo em santidade, mesmo sendo pecadores. Na igreja não tem santos ou santinhos, como dizem por aí, perfeitos e justos, mas uma igreja, ela é aperfeiçoada, santificada e justificada pelo sangue de Jesus, através da fé, através da confissão e do arrependimento dos pecados. É o sangue de Jesus que nos purifica.
A diferença entre o pecador que é crente e o pecador do mundo é que o pecador que é crente se arrependeu e confessou o seu pecado a Deus. E por isso busca todos os dias andar com Cristo e andar como Cristo andou. Já o pecador do mundo não confessa seus erros, não admite que é pecador. Ele fica bravo, áspero e arrogante. Por consequência, ele tenta de todas as formas moldar a Deus e a seu bel prazer. O problema é que Deus por nada é moldado, muito menos pelo capricho de um pecador. Então, diante dessas verdades, eu quero te dar 2 conselhos para terminarmos essa reflexão. O primeiro conselho é: abandone o caminho das trevas. Não se engane e não seja enganado. Nas trevas não há bênção e nem comunhão, nas trevas não há Deus. O senhor das trevas é mentira, nela o engano impera, o pecado aprisiona e a morte é a sua porção final. Os que andam nas trevas serão lançados para o abismo, longe de Deus por toda a eternidade. Por isso eu te aconselho, abandone o caminho das trevas, pois elas só geram a morte. Por conseguinte, o segundo conselho é: deixe a luz de Deus entrar no teu coração. Ela iluminará a tua mente, abrirá os teus olhos, revelando a natureza de Deus, a sua criação, a sua palavra e o seu Filho amado. Na luz, sim, está Deus e todos aqueles que têm comunhão com Ele, a igreja de Jesus, porque o sangue de Jesus purificou a todos os que confessaram os seus pecados. Quem recebe Deus ama a luz, e quem ama a luz ama a Deus, é Jesus seu Filho, pois Ele é o Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê. Andar na luz não é ausência de pecado, infelizmente, mas é sinônimo de perdão. Pois quem está na luz, ainda que venha pecar, e isso eu quero dizer para você que o pecado na vida de quem anda na luz é um acidente, tem Jesus, Cristo, por seu advogado. Olha o que diz o capítulo 2, versos 1 e 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. O que João está nos dizendo, em última análise, é que Jesus, através de seu sacrifício, propiciou para nós o perdão de Deus. Jesus tornou possível o perdão, a comunhão e a vida eterna a todos os homens e mulheres, para que pudéssemos andar na luz de Deus. Portanto, meu querido e minha querida, se você ainda não recebeu Jesus no teu coração, faça isso neste momento. Confesse os teus pecados a Deus, convide Jesus para vir morar no teu coração, diga sim aí no teu coração: Senhor Deus, eu creio em Ti, Tu és a luz, Tu és Deus, o único Deus, o meu Deus. Diga ainda: Senhor Jesus, Tu és a luz de Deus, Tu que vieste a esse mundo para morrer no meu lugar por causa dos meus pecados, entra no meu coração e purifica com o seu precioso sangue. Tu és o meu Senhor, o meu Salvador. Se você já é crente em Jesus e está em crise na tua fé, andando por maus caminhos e tentando se convencer de que esse caminho é bom, arrependa-se e volte para o Senhor. Pare de se enganar e de tentar enganar as pessoas. Deus não está no caminho das trevas, por mais que você tente se convencer disso. Deus anda na verdade, na luz, e portanto, ande você também na verdade, onde está o Senhor. Finalizando, eu quero dizer a você a bênção de Deus, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a todos, que Deus aplique essa palavra em cada coração e segundo as necessidades de cada um, Ele possa atender em nome de Jesus. Um grande abraço a todos, amém e amém.